Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que bom podermos estar juntos aqui mais uma vez. E nós queremos ler um texto que está aqui em Hebreus, no capítulo 11, versos 32 e 33, que diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Hoje nós queremos trazer o seguinte tema para esta reflexão: quem disse que não vai dar? Queridos, é possível que você que esteja vendo esse vídeo esteja passando por um momento difícil, por um grande desafio na sua vida, por uma batalha, e esse momento possa estar trazendo para você alguma inquietação, alguma preocupação. O personagem que nós queremos focar chama-se Baraque. Observem que ele está aqui na galeria dos heróis da fé. Então preste atenção, porque Baraque viveu um momento em que ele estava sendo tremendamente desafiado. Que desafio foi esse? Qual o desafio que você está vivenciando neste momento? Qual a batalha que você está travando e qual a expectativa que você tem de sair dela vitorioso? Bom, eu quero te mostrar que esse personagem, Baraque, e volto a dizer que está na galeria dos heróis da fé, ele também, em um determinado momento da vida dele, passou por uma circunstância, por uma situação em que ele ficou tremendamente apreensivo. Vamos conhecer essa história, um breve relato. Muito bem, Baraque havia sido convocado por Débora. E quem é Débora? Débora é uma profetisa, ou seja, era uma mulher, uma serva de Deus, que ouvia de Deus e transmitia para o povo o recado de Deus, a vontade de Deus, as estratégias de Deus para o povo de Israel. E além disso, Débora também era uma juíza em Israel. Então as pessoas iam consultá-la, ter dela conselhos, ter dela ensinamentos, direções para as questões de relacionamento interpessoal, enfim, aquelas coisas que precisavam serem decididas, resolvidas. E então Débora era esta pessoa que tinha esse ofício, um ofício, por sinal, muito importante dentro da nação de Israel. Muito bem, Israel havia sido, estava debaixo de uma opressão durante muitos anos. Ela era oprimida por uma nação cujo rei era Jabim, que tinha à frente do seu exército um general chamado Sísera. E um detalhe é que este exército era um exército muito poderoso, porque tinha um material bélico de ponta. Eles tinham 900 carros de ferro. Enfim, todas as guerras que Sísera comandava ali à frente do seu exército, ele sempre saía vitorioso, porque ele sempre levava vantagem por causa desses 900 carros de ferro. Muito bem, quando Débora chama Baraque e diz: olha, você vai enfrentar o general Sísera, o seu exército, e sabe de uma coisa, mas Deus vai te dar vitória. Mas Baraque, ele
recebeu aquela palavra não com muita convicção. Um certo temor entrou no coração dele, uma apreensão entrou no coração dele, porque ele sabia que todas as vezes que esse general levava esse exército para as batalhas, para as guerras, ele sempre triunfava. E Israel era, em termos de armamento, tinha um armamento bem inferior. E ele então imaginava, raciocinava que do ponto de vista da lógica ele não teria a menor chance. Mas Débora, usada por Deus, diz para ele: entra nessa batalha porque você vai vencê-la, você vai sair vitorioso desta guerra. E Deus deu as direções para que Débora transmitisse a Baraque. Então mandou que ele recrutasse 10.000 homens, e esses homens deveriam ser levados ao Monte Tabor e de lá reunir esses homens, depois descer até o sopé do ribeiro de Quizon. E ali, e é interessante que esse nome significa Deus deu, e ali Deus daria então, entregaria nas mãos de Baraque aquele exército. E a estratégia seria a seguinte: ali naquele ribeiro de Quizon, Deus iria mandar uma chuva, uma grande chuva que iria transbordar aquele ribeiro, e iria se formar um lamaçal ao redor daquele ribeiro, e quando aqueles carros estivessem ali, eles iriam atolar-se naquela lama, e aí então esta seria a hora em que os carros impossibilitados, de se locomover, facilmente seriam alcançados pelo exército de Israel, o que aconteceu, e todos aqueles homens do exército de Sísera seriam mortos. E isso acabou de fato acontecendo. Então, de antemão, Débora havia dado toda essa informação para Baraque. Mesmo assim, Baraque disse: mas eu só vou a esta guerra, só vou entrar nessa batalha se você for comigo. Porque Baraque entendia também, creio eu, que a presença de Débora na guerra era a representação da própria presença de Deus. E de fato, aquilo que Débora profetizou acabou acontecendo. Ao descer o ribeiro de Quizon, a chuva veio, o lamaçal se formou, os carros tiveram seu poder de ação completamente limitado e Israel logrou êxito e teve vitória. Então percebam o seguinte: do ponto de vista da lógica, do ponto de vista do raciocínio humano, aquela vitória seria impossível. Querido, pode ser que você esteja aí atravessando uma grande luta, diante de uma batalha muito séria, talvez algum conflito familiar, uma situação para o qual você não vê saída, algo que te traga muita apreensão, porque a vida é feita de batalhas e provavelmente você que está aí nos ouvindo esteja enfrentando uma batalha nesse momento e você não vê saída, e você não vê solução, e você não vê direção. Pois eu quero dizer uma coisa para você: é hora de você também ter aquela mesma voz profética que Baraque teve através de Débora. Saiba o seguinte, querido: Baraque se rendeu àquela instrução de Débora. Baraque se rendeu àquela voz profética. Baraque se rendeu ao entendimento de que ele precisava, mais do que habilidades, mais do que destreza no uso das armas, ele precisava da presença poderosa do Senhor para que, através de uma ação sobrenatural de Deus, ele pudesse ver aquela batalha vencida. Muito mais pela ação do Senhor do que propriamente pelas habilidades que ele pudesse ter. Muito bem, mas então, se a habilidade não traria vitória naquela batalha, o que Baraque precisava? Ele precisava de fé.
Porque observem que no texto que nós lemos, ele está na galeria dos heróis da fé. Quero ler aqui para você de novo, mais uma vez. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Queridos, observem que situações inusitadas, situações que a habilidade humana não poderia trazer vitória, não poderia levar a um triunfo. Então, observe que a fé foi aquele ingrediente fundamental, foi aquilo que fez diferença naquela batalha. Baraque creu, Baraque se entregou nas mãos de Deus. Sabe, queridos, isso faz toda a diferença. As nossas habilidades, o nosso preparo, nem sempre vai nos levar ao triunfo. Não que isso não seja importante, mas há um Deus que governa sobre a vida de todos os homens e que deseja participar conosco nas nossas lutas, que deseja tomar parte conosco nos desafios que a vida nos apresenta. Então é possível que você esteja em uma situação em que você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para todos os lados, para todas as direções e não tem uma saída, mas Deus tem uma saída para você. Deus tem uma estratégia certa para a tua situação. E eu quero convidar você, a exemplo de Baraque, a crer no poder de Deus, a crer no amor do Senhor pela tua vida, a crer que Deus tem uma direção, tem uma estratégia, tem uma saída, um caminho certo para você trilhar através dele e poder também sair vitorioso nessa batalha. Pode ser que você tenha ouvido de pessoas, olha, isso não tem jeito, isso não tem solução, não tem como resolver isso, mas veja bem, os caminhos de Deus não são nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Então, sabe, aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele continua abrindo os mares vermelhos da vida. E você pode estar aí entre a cruz e a espada. Você pode se sentir encurralado. Você pode imaginar que, sabe, não tem mais solução. Eu vou entregar os pontos. Se você tem que entregar alguma coisa, entrega o teu coração a Deus. Se você tem que entregar alguma coisa, entregue a tua confiança ao Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Porque como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus deu uma estratégia para Baraque, algo que ele sequer podia imaginar. Seria impensável aquele exército de Jabim sair derrotado naquela batalha, mas isto aconteceu. Então não pense que é impensável para você lograr êxito, ter vitória, sabe, ter sucesso nesta situação que você está vivenciando agora. Porque Deus que deu vitória a Baraque é o Deus que quer dar vitória a você, que entra contigo nesta peleja, que entra contigo nesta luta, para se necessário for abrir o mar vermelho que está diante de você. Então, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta oportunidade. Eu quero declarar que se você crer, se você, como Baraque, se dispor a confiar no Senhor, se você, sabe, receber esta palavra profética que é levada a você nesta hora e confiar em Deus, sabe, querido, você vai sair abençoado, você vai sair vitorioso, o mar vai se abrir e você vai contemplar a tua bênção, vai contemplar o teu milagre, vai contemplar a tua vitória, a solução para você,
há saída para você. Eu quero profetizar isso para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.